Olá! Vamos mergulhar hoje numa história impressionante. É uma história sobre lutar pela vida e sobre como às vezes a cura aparece dos jeitos mais inesperados que a gente possa imaginar. Essa é a história da coragem de Ana. Leucemia, uma palavra pesada, um desafio gigantesco, uma batalha diária. E no meio de tudo isso, uma história de amor. São essas as peças que montam a jornada que a gente vai acompanhar agora. Uma história que, olha, é de cortar o coração, mas ao mesmo tempo inspira de um jeito único. E tudo começa aqui, com uma única palavra. Uma palavra que chegou de repente. Uma palavra difícil que virou o mundo de uma família de cabeça pra baixo. Assim, num piscar de olhos. A nossa protagonista é a Ana. E quando essa história toda começou, ela tinha só 10 anos. Pensa só, 10 anos. Uma idade que deveria ser só de brincadeira, de escola, de descobertas, mas que, de repente, foi interrompida. E como eles perceberam? Bom, os primeiros sinais foram coisas sutis. Um cansaço que não era normal para uma criança cheia de energia, sabe? E umas febres que iam e voltavam, simplesmente não passavam. Eram pequenos alertas de que alguma coisa mais séria estava acontecendo. E aí veio o diagnóstico dos médicos. A palavra difícil que a família da Ana teve que ouvir foi essa: leucemia, que de forma bem simples é um tipo de câncer que ataca justamente a fábrica de células de defesa do nosso corpo, deixando a gente totalmente vulnerável. Um baque, né? Imagina ouvir isso sobre uma filha de 10 anos. Mas é aqui que a história começa a tomar um rumo diferente, porque essa crise, por mais terrível que fosse, acabou causando uma mudança que ninguém esperava. Um laço familiar completamente novo acabou sendo criado, justamente no meio da maior dificuldade que eles já tinham enfrentado. E pra gente entender o tamanho dessa mudança, tem um detalhe muito importante. Os pais da Ana não estavam mais juntos. A vida tinha levado cada um pra um lado, sabe? Eles viviam separados, com rotinas e planos diferentes. E foi aí que aconteceu o que pode ser chamado de o primeiro milagre dessa história. A doença chegou sem pedir licença, e naquele exato momento, eles se uniram de novo. Não para voltar a ser um casal, mas para formar uma frente de batalha, uma fortaleza, como uma família pela filha. Com a família agora junta, com esse propósito único, começou a etapa seguinte. A busca incansável pela cura e a preparação por uma estrada que eles sabiam que seria longa e muito, muito difícil. A do tratamento. E essa jornada do tratamento foi dura. Começou com as sessões de quimioterapia, que são super agressivas. Depois vieram as consequências que todo mundo vê e sente. A perda do cabelo, as noites intermináveis no hospital. Foi um período tão pesado que os médicos chegaram a uma conclusão. Eles precisavam de uma solução definitiva. E no meio desse sofrimento todo, a maior força vinha de quem a gente menos espera. Muitas vezes, era a própria Ana, com 10 anos, que consolava os pais. Frases como essa mostram o espírito inacreditável que ela tinha. A equipe médica foi bem direta. A solução definitiva, a maior chance que a Ana tinha de se curar, era um transplante de medula óssea. O plano era basicamente substituir a fábrica de células doente dela por uma nova e saudável. Só que tinha uma condição crucial: o doador tinha que ser compatível. E isso levou à pergunta que tirava o sono de todo mundo. A questão que não saía da cabeça deles, dia e noite. Onde, meu Deus, a gente vai encontrar um doador compatível? A vida da Ana dependia dessa resposta. E a busca começou. Eles procuraram em registros de doadores no Brasil, no exterior, testaram parentes. E a resposta foi devastadora. O doador compatível simplesmente não existia. Pareceu o fim da linha. E é exatamente aí, quando todas as portas pareciam fechadas, que a vida apronta uma daquelas reviravoltas de filme. Um capítulo completamente novo, onde uma nova vida ia trazer uma nova esperança. Pois é, a vida, com todos os seus mistérios, tinha outros planos. Um capítulo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever, estava prestes a começar e ia mudar tudo. E a grande reviravolta foi essa. A mãe da Ana descobriu que estava grávida. Imagina a avalanche de emoções. Surpresa, porque não foi planejado, medo por causa de toda a situação, mas lá no fundo, uma pequena faísca de esperança começou a acender. E agora a gente chega no ponto alto dessa história. O momento em que o presente de uma irmã se torna a salvação. O dia em que a ciência e o amor andaram de mãos dadas em perfeita sintonia. A pequena Luísa nasceu. E com a chegada dela, veio a hora da verdade. O material do cordão umbilical foi coletado ali mesmo, na hora do parto, e os testes de compatibilidade foram feitos com uma urgência que deixava todo mundo com o coração na mão. E o resultado foi a melhor notícia que eles poderiam sequer sonhar em ouvir. As palavras do médico, simples, diretas, soaram como a canção mais linda do mundo. Compatível, totalmente compatível. A esperança agora tinha nome e sobrenome: Luísa. Dali pra frente, a ciência assumiu o controle. Primeiro, a doação das células da pequena Luísa. Depois, o transplante em si, para Ana. Aí vieram os dias mais angustiantes, a espera para ver se o corpo dela ia aceitar a nova medula. E por fim, a vitória. A confirmação do médico de que a medula pegou. A Ana tinha vencido. E assim a gente chega na resolução dessa história. Um olhar sobre como o amor foi de fato a força que curou e permitiu que não só 2 vidas, mas uma família inteira pudesse renascer. Hoje a Ana tá ótima, cheia de vida. E ela mesma diz que tem 2 vidas. A de antes da doença, que foi uma infância interrompida. E a de depois, uma nova chance, uma vida cheia de sonhos, de risada e principalmente de gratidão por cada segundo. E a lição que ficou pra essa família:
Eles aprenderam na pele que família não é não ter problemas, mas sim estar presente quando os problemas aparecem. Eles olham pra Luísa e veem uma menina que nasceu com uma missão, ser um lembrete vivo do poder que o amor tem. A união deles virou a maior força que eles poderiam ter. Depois de tanta dor, tanta incerteza e tanta luta, uma verdade ficou clara e absoluta. A vida venceu. Contra um diagnóstico terrível, contra a falta de esperança, aquela força que manteve todo mundo de pé, a união venceu. E no final das contas, o motor por trás de cada decisão, de cada lágrima e de cada sopro de esperança se provou a força mais poderosa de todas. No fim, o amor venceu.